Nesse episódio da série Descomplica, eu quero falar com você sobre a teologia feminista. Claro, se há uma teologia feminista, ela foi feita e proposta por mulheres e que coloca as mulheres no protagonismo dessa leitura e dessa produção teológica. É também uma das teologias de libertação e uma interpretação teológica muito necessária para a idade contemporânea, especialmente a partir do século XX. A teologia feminista é uma leitura feminilizada do texto bíblico que leva em consideração uma coisa que é óbvia e inegável por qualquer pessoa que tenha seriedade e o mínimo de honestidade intelectual. A Bíblia foi escrita numa conjuntura patriarcal e, consequentemente, machista. Era fruto da cultura da época em que determinadas passagens aconteceram, na região onde ela aconteceu e foi composta, uma estrutura basicamente patriarcal. Não era apenas a Bíblia que tem esse contexto, mas grande parte da antiguidade, boa parte da história e da cultura brasileira no passado tem um contexto profundamente machista e isso fica claro em algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, se nós consideramos que Deus é um ser que não tem sexo, mas que somos imagem e semelhança de Deus, isso significa dizer que o masculino e o feminino estão presentes em Deus e que homens e mulheres são igualmente a imagem e semelhança de Deus e, portanto, não há nenhum tipo de hierarquia e nem de diferenciação qualitativa entre ambos. É apenas uma diferenciação biológica, nada mais do que isso. Se nós temos muita facilidade em chamar Deus de Pai, por que não podemos ter facilidade também de chamar Deus de Mãe? Se ele não é um ser sexuado, se nele está presente tanto o masculino quanto o feminino, e se no texto bíblico apresenta virtudes e qualidades maternas atribuídas a Deus. Pois é, Deus é pai, mas Deus também é mãe. E é isso o que a teologia feminista traz para a nossa reflexão. Como também a ideia de que Deus não faz acepção de pessoas e que os seus ministérios e dons são distribuídos por graça, ou seja, é gratuito mesmo. E se é gratuito, não pode haver qualquer tipo de distinção apenas porque uma pessoa é homem e a outra pessoa é mulher. Os dons e os ministérios, inclusive pastorais, também são dados gratuitamente se eles vierem da parte de Deus, é claro. Tem aqueles que são autoproclamados pastores e lideranças. Mas considerando dons e ministérios que vêm da parte de Deus, eles são sem distinção, baseados na graça de Deus e dados para qualquer pessoa, seja essa pessoa homem ou seja essa pessoa mulher. Outra coisa importante é analisar que ao longo da história do cristianismo, quase não teve espaço para as mulheres produzirem teologia. Você tem muita facilidade de lembrar de nome de teólogos da antiguidade, da idade medieval, moderna, contemporânea, que fossem homens. Agora, se eu lhe pedir 5 mulheres, você já vai ter uma certa dificuldade de pensar e de apontar esses nomes. Não quer dizer que elas não tenham capacidade para produzir grande teologia ou para produzir qualquer outra coisa que elas queiram. Significa simplesmente que foi impedido o acesso delas à teologia e a quase todas as áreas do conhecimento e do saber, né? Ainda bem que temos grandes mulheres atuando na teologia no Brasil, na América Latina e em todo o mundo. E este movimento chamado de feminismo teológico começa com a norte-americana Elizabeth Stanton, quando ela faz a tradução da Bíblia da Mulher
entre 1895 a 1898. E não se engane, a Bíblia da Mulher não era apenas uma Bíblia com capa rosa, com borboletas, coraçõezinhos e mensagens bonitas para as mulheres, porque isso é apenas uma forma de ganhar dinheiro em cima da mulher. Esse tipo de Bíblia só tem apelo comercial. A Bíblia da Mulher é uma releitura dos textos androcêntricos, dos textos patriarcais, tendo como ponto de vista o papel da mulher e o papel que ela pode desempenhar ao longo da história bíblica e na vida de um modo concreto. Ainda hoje existem igrejas, e a maioria das igrejas não reconhece o ministério feminino na sua plenitude. Quando muito, reconhecem a mulher como pastora apenas quando seu marido também é pastor e tem uma hierarquia superior à dela, o que é totalmente despropositado. No hebraico, nós não podemos esquecer que o primeiro nome atribuído ao Espírito era Ruá, que era um substantivo feminino, e que ao longo da história esse pronome ele foi masculinizado, virando o Espírito, palavra masculina no latim. A teologia feminista é uma tarefa importantíssima, séria e profundamente necessária para os nossos tempos. A submissão da mulher, que ainda é insistida por muitas igrejas e por muitas lideranças, quase todas elas de homens, é uma deturpação do texto bíblico e é não compreender o texto bíblico à luz do seu contexto social e do seu contexto histórico, que não é um princípio e um valor divino para os seres humanos, pois ele não faz acepção de pessoas e qualquer submissão de seres humanos é fruto de uma relação pecaminosa. Lembrando que Deus criou homens e mulheres para a sua glória, e dizer que o papel da mulher é apenas o de dentro de casa e o papel doméstico é apenas uma construção social que é machista, que é patriarcal. Porque quando se fala nesse lugar da mulher, esse lugar é considerado por causa de uma construção feita por homens para que as mulheres fossem dominadas e silenciadas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse nosso conteúdo e não se esqueça, para a gente conhecer bem um nome e um tema, nós precisamos ler, mas ler diretamente da fonte e não ler o que produziram a respeito disso, não de modo feito por terceiros, mas ler diretamente na fonte produzida para essas realidades.